O grande segredo para você atrair um casamento real, maduro e saudável não é quem você encontra, mas quem você se torna. E é sobre essa frase que eu quero ser bem enfática na hora de conversar com você aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Nath Moraes e sou celebrante de casamentos e especialista em comunicação e relacionamentos. E o meu propósito aqui no YouTube com este vídeo é cativar em você, sabe? Ir lá naquela escuridão de baixa estima que você tá neste momento e trazer à tona todo o teu poder, para que você entenda que o grande sim da tua vida não é no altar para uma outra pessoa, é para você, e esse sim é todo santo dia, a partir do momento que você abre seu olho. Bora conversar comigo? Muitas vezes a gente no relacionamento acaba esperando e desejando, né, ou nutrindo na nossa mais fantasiosa, né, imaginação, que o outro traga pra gente algum tipo de validação e que não é de responsabilidade do outro. Na verdade, isso acaba sendo uma transferência de responsabilidade. Mas por que a gente acaba esperando por isso, idealizando isso? Porque o processo de autoconhecimento, ele é um processo que dói. Que dói. Muitas vezes, não sei se você já ouviu esse ditado, para a gente chegar até o paraíso, a gente precisa primeiro passar pelo Vale das Sombras. E é um processo que dói. Por quê? Porque a gente não quer olhar para as nossas sombras. A gente não quer revisitar os locais e os momentos na nossa história que ficam lá no passado para poder entender e conhecer quais foram as situações que fizeram com que a gente se moldasse para se enxergar muitas vezes de uma forma deturpada de quem a gente é. É como se a gente tivesse um espelho, mas a gente não quisesse olhar para esse espelho. De alguma maneira a gente até consegue se ver, mas olhar. Já ficou 10 minutos olhando para o espelho? Já conseguiu? Não dá um negócio estranho assim muitas vezes? Já fez esse exercício? Vou dizer que é frenético, hein? É louco. Desafio você a fazer isso. Fica se encarando no espelho. Gera um incômodo. Porque talvez até hoje você nunca fez isso. É se encarar de verdade. É se olhar de verdade. Então, quando a gente busca um relacionamento, a gente espera que o outro nos valide. Que a gente espera que o outro diga o quanto nós somos incríveis, o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos maravilhosos e, enfim, a gente espera do outro. Só que a grande virada de chave para que você possa nutrir um amor maduro é que você precisa entender que a sua percepção sobre si mesmo, essa autoestima, ela não pode ser terceirizada. Ela tem que ser nutrida, ela tem que ser cativada, ela tem que ser despertada individualmente. E a pessoa mais interessada é você mesma. Tá? Então eu trouxe aqui alguns pilares do reconhecimento pessoal. Tá? Então, o primeiro pilar é você poder e conseguir trocar validação por autenticidade. Tem um livro, eu terminei de ler ele, mas eu estou constantemente voltando, né, que embora ele não seja um livro que fala sobre relacionamentos, esse livro ele tem a base para que você possa dar o primeiro passo em relação a um relacionamento saudável. E adivinha? Começa pela gente. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse livro, mas com um viés de relacionamento. Mas o que esse livro traz? Ele fala sobre vergonha, ele fala sobre a aceitação de quem nós somos, mas principalmente a nossa autenticidade. Por que a gente está sempre focada em mostrar para quem a gente tem o interesse, né, de conviver, para quem a gente ama, uma essência que não é a nossa? Por que a gente está sempre tentando mascarar quem a gente é para quem a gente deveria ser o mais autêntico possível?
No começo dos relacionamentos, sempre é uma grande frustração, né? Tanto para homens quanto para mulher, tá? Porque o meu diálogo aqui não é só com mulheres, é com homens também. Tem homens muito interessados em viver um relacionamento bom e saudável. Isso não é particularidade fina. Ao contrário, homens também têm tanta necessidade, têm tanto desejo quanto nós mulheres de viver uma bonita história de amor. Então, se tem homens assistindo, parabéns para você. Você é uma pessoa engajada, sabe? Que se você está buscando conteúdo, né? Então, isso já demonstra as suas melhores intenções. Mas no começo do relacionamento, a gente está naquela fase da conquista. Então, a gente se arruma melhor, né? Os meninos se mostram ainda mais disponíveis, né? A gente cria toda aquela dança do acasalamento, né, para poder conquistar a amada, para poder conquistar o amado. E aí o que acontece? Que é o que gera a nossa maior frustração, é que conforme o tempo deste relacionamento vai passando, a gente vai mostrando uma faceta que é nossa, que é autêntica, que não precisa de muito esforço para ficar em evidência, e é aí que o outro se decepciona, é aí que a gente se decepciona. Mas por que não sermos quem somos desde o início? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre gostei de estudar, gente. Eu sempre gostei de ler, termino um curso, já começa outro, porque eu sinto tesão nessa arte que é a arte do estudo, a arte do aprender. E por vezes, na hora de conhecer alguém, né, ao longo da minha vida, eu me deparei com pessoas que não gostavam tanto de estudar assim. E aí eu me camuflei, coloquei uma máscara que não era minha, para tentar me adequar ao outro. Só que aí, conforme o tempo ia passando, eu ia vendo que, cara, não dá. Não dá, não estamos falando mais a mesma linguagem, não estamos falando mais as mesmas coisas, sabe? Não estamos mais nos conectando. Mas por quê? Porque eu coloquei uma máscara que não era minha. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar e eu não tenho preocupação muito com o tanto de tempo que eu dedico fazendo isso. Então você percebe, ao mesmo tempo que é um malefício para o outro, e acaba, né, se encantando com uma versão que não é nossa, o malefício ele acaba respingando na gente. Por quê? Porque a gente tem tanto medo de mostrar os nossos defeitos, as nossas manias, as nossas preferências, e principalmente a gente tem tanto medo de já deixar escancarado os nossos limites. A gente passa por cima da gente mesmo, no futuro gera frustração para o outro que estava imaginando que estava se relacionando com uma pessoa. Na verdade, essa pessoa não era bem assim, mas principalmente a gente acaba anulando o que é importante para a gente, porque a gente tem medo de ser vulnerável, ou seja, de ser quem de fato a gente é. Certo? Então, você não precisa esperar a validação do outro para se sentir bem com você mesma, com você mesmo. Agora, quanto mais autêntico você é nas suas escolhas, nos seus valores e no seu posicionamento, talvez você não vai ficar com aquela pessoa que você tanto queria, mas você vai ficar com alguém que realmente vai amar, vai conviver e vai extrair de você o que você tem de melhor, sendo você quem você é, sendo você mesmo. Eu já caí nessa armadilha. E é caro demais o preço que a gente paga por não ser autêntico o suficiente. Por não ser quem a gente é na nossa essência. É muito caro. Dependendo do tanto de tempo que você assume uma máscara que não é tua, quando você tira ou quer tirar essa máscara, você não consegue se reconhecer mais. E aí, pra gente se reencontrar depois, a gente tem que rebolar. Tá? O segundo pilar é: não troque expectativa por merecimento. Até notei aqui a frase, sabe? Não é sobre o que o outro tem que te dar, é sobre o que você sente que merece. O universo, o seu parceiro ou a sua parceira, só te entrega aquilo que o seu nível de merecimento interno consegue receber. Eu anotei isso para eu não esquecer, porque basicamente essa é a nossa lei universal. Eu acredito muito na lei da atração e no poder da manifestação que todos nós temos. Se existe um criador, então eu sou co-criadora da minha própria realidade.
E você tem uma premissa que ela é muito fato. Quando você acredita que você merece e é convicto disso, o universo te apresenta mais do que você deseja de formas assim imensuráveis. Quando você reconhece que você merece uma vida próspera, quando você deseja do fundo do seu coração e acredita que aquilo é merecimento seu, eu mereço ter boa saúde, eu mereço ter um relacionamento onde eu sou valorizada, onde eu sou respeitada, o universo conspira a teu favor. Situações se apresentam, sabe, correspondentes àquilo que você idealiza nos seus mais, sabe, sinceros desejos. O universo atende às suas expectativas quando você tem convicção de que você é merecedor de algo. Logo, um parceiro também te enxerga da mesma forma. Se você se enxerga como uma pessoa inteligente, quando você se enxerga como uma pessoa de valor, quando você se enxerga como uma pessoa que merece ter amigos bons, que merece ter um relacionamento bom, com respeito, você acaba se tornando um repelente de gente oportunista. Você acaba se tornando um repelente de gente traiçoeira que quer só te usurpar. Porque você, quando você não sabe o que você merece, você está disposto, você fica refém de aceitar qualquer migalha. E eu também já estive nessa situação. Eu também já estive nesse limbo. Eu não me conhecia o suficiente. Eu não tinha a clareza do que eu gostaria que fosse. Eu não tinha clareza do que realmente é amor de verdade. Eu não tinha clareza do que era auto-amor. Eu não fui ensinada ao longo da minha vida, da minha construção, desde pequenininha, sobre auto-amor, sobre auto-valor. Então, as minhas escolhas futuras, as minhas escolhas, né, a partir da fase adulta, elas não estavam muito bem fundamentadas. Eu não tinha certeza de quem eu era, eu não tinha noção do meu valor. Então, qualquer pessoa que chegava e me dava uma migalha de validação, ali eu me sentia amada. Ali eu me sentia querida. Até começar a colher os malefícios de só receber migalha. De só receber o resto do que o outro tinha para dar. E aí agora eu te proponho um exercício para que você liste 3 coisas que são inegociáveis para você. Pensando num novo contexto amoroso ou atualmente, se você já nutre um relacionamento que você percebe que te restam apenas migalhas, começa a listar pelo menos 3 coisas que são inegociáveis para você. Falta de respeito é algo não é mais permitido? Sumiços constantes, sabe aquela pessoa que te dá um pouquinho de migalha, some por um tempo, depois volta como se nada tivesse acontecido. Falta de respeito, a pessoa te xinga, né? Rola um desentendimento que pode ser resolvido facilmente numa conversa, mas a pessoa se destempera, te ofende, te humilha, sabe? E depois te coloca numa situação de, nossa, precisava de tudo isso, você tá exagerando, eu nem falei nada demais. Desonestidade, aquelas pequenas traições. Se isso é inadmissível para você, está na hora disso se tornar inegociável. Ou então a porta da rua é a serventia da casa. Porque você se conhece, porque você reconhece quais são os seus limites e você não está mais disposto ou disposta a que esses limites sejam invadidos. Começa a listar. Dependendo do nível de insatisfação, 3 itens da lista vão ficar é pouco, viu? E que esse exercício te ajude, sabe? Para que você consiga perceber que você é merecedor de algumas questões e que isso não precisa estar só no campo da sua expectativa do que você acha que merece. Não, porque você merece. Certo? E por último, o terceiro pilar que eu trouxe para poder apresentar para vocês é para que você troque a dependência por uma autonomia. Teve um psicólogo que me ajudou muito quando ele me disse que a nossa carência
ela não é curada com o amor próprio. Ela não é curada. Mas o amor próprio é uma ferramenta valiosíssima para que nos momentos em que a carência se apresente, a gente consiga reconhecer esse sentimento, valide esse sentimento, mas não se corrompa ao longo do caminho. Desfrutar de amor próprio, você já sabe, você tem que se cuidar, levantar de manhã, cuidar da sua aparência, não para o outro, mas para você, fazer o que você se sente bem, sabe? Nutrir e praticar um hobby, sabe? Eventualmente, se relacionar com pessoas queridas, com amigos, com amigas, conhecer um grupo novo, sabe? Fazer uma aula de dança, uma aula de violão e tocar com a galera. Não importa, não importa. Aquilo que você no seu coração gosta muito de fazer precisa ser praticado. Por quê? Porque não significa que a sua carência vai embora, mas quando o sentimento carência aparecer, você vai ter ferramentas que não vão permitir que você se corrompa, que você procure aquela pessoa tóxica, que você sofra pela ausência daquela pessoa que só te dê migalhas, ou que você aceite a sua condição atual porque é o que está tendo. Porque você consegue mecanismos, você vai ter ferramentas para quando esse sentimento de carência vir, você reconhecer, olha, estou me sentindo carente, esse é um sentimento válido, mas que você, sabe, não jogue tudo fora. Para que você não retroceda, ao invés de uma casa no jogo, você não retroceda 10. Porque para dar, às vezes, um passo para frente é difícil. E eu tô te falando no lugar de fala aqui de quem sofreu muito por dependência emocional. Por todas essas questões que eu tenho apresentado e conversado com você aqui nesse vídeo. Eu tenho um lugar de fala que até eu entender isso foi na base de muita reflexão, foi na base de muita terapia. E hoje eu não vou conseguir dizer um sim no altar sem antes estar bem audível, tá bem claro, tá quase desenhado numa parede da minha casa que o primeiro sim é para mim. E esse é o meu desejo. Eu sou celebrante de casamentos, eu tô aqui na internet falando de amor, sabe, sendo uma defensora de que o amor conjugal, o amor entre duas pessoas, ele é transcendental a ponto de fazer a gente evoluir, ao ponto de fazer a gente prosperar na nossa vida, literalmente. Mas antes de falar sobre esse amor conjugal, é minha obrigação vir aqui falar do grande, verdadeiro amor e o mais importante de todos, que é o amor que a gente tem que ter por nós mesmos. Porque eu, em algum momento lá atrás, quase parti dessa para melhor. Já fui vítima de feminicídio. Não era nem para eu estar aqui gravando vídeo para você. Mas uma vez que eu reconheci que o grande sim era para mim, hoje eu me sinto pronta para poder vir aqui e falar o quanto vai ser importante, vai ser um passo fantástico na sua vida, o sim para o outro. Mas primeiro a gente dá o primeiro passo a nosso favor. Combinado? Me diz, qual desses pilares é o seu maior desafio hoje? Se você tem um relacionamento, se você não tem um relacionamento atualmente, se você já vem de um relacionamento pesado, qual desses pilares é o seu maior desafio? Autenticidade, merecimento ou autonomia? Deixa aqui nos comentários. Aqui ninguém vai te julgar. Se eu pegar algum julgamento, alguém falando bobagem aqui, ó, bloqueio e tchau. Não faço questão de ter hater aqui. Faço mesmo. Embora eles engajem o nosso vídeo, né? Não faço questão nenhuma. Certo? Deixa aqui seus comentários. Eu vou adorar ler o que vocês deixam. Eu interajo com vocês. Se eu não tô nas redes sociais, tá? A minha forma de me conectar com você é por aqui, tá? E se você hoje já passou por todas essas etapas e tá num relacionamento onde você se sente valorizada, onde o seu merecimento é inquestionável, onde você tem autonomia e você desfruta de uma companhia, enfim, que também nutre esses valores e quer contar a história de vocês,
vocês acabaram de encontrar sua celebrante. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você vir conhecer o meu pacote de serviços e todos os detalhes da minha consultoria conjugal. Vai ser um prazer, tá? Beijo e eu te vejo no próximo vídeo.